Hoje nós vamos falar um pouco da importância da caridade, chamada Tzedakah em hebraico. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Lech Lechá e vamos focar nos parágrafos 1, 2 e 3 do Zohar. Na porção de Lech Lechá, a gente vai ler a vida de Abraão. A gente começa a conhecer um pouquinho dessa personagem, Abraão. Então o Zohar, quando vai comentar Lech Lechá, fala de uma característica muito especial que Abraão tinha, que era a bondade para com os outros. Abraão é símbolo da Sfirá de Hesed, na Kabbalah. Ele era uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que ajudava os outros. Então se manifesta em vários atos que ele fazia. Segundo o Zohar explica, um dos atos que Abraão fazia, e que nos caracteriza como filhos de Abraão, quando a gente faz, é a Tzedakah. O que é a Tzedakah? É basicamente caridade, a gente traduz como caridade. Tem várias regras a respeito disso, a gente poderia fazer um curso literalmente sobre isso, mas eu queria dar algumas instruções do que a Kabbalah diz ser interessante a gente fazer com relação à caridade. Bom, primeira coisa, nós estamos numa época do ano particularmente interessante para fazer doações. A gente sabe que chega uma época de Natal e Ano Novo, que para a cultura católica, para a cultura cristã, para a cultura ocidental é muito importante, e às vezes uma doação nesse período é particularmente bacana. Recentemente agora a gente teve o Teleton, que eu acho que acontece nessa época do ano por isso. A gente está chegando na festa de Hanukkah, onde a gente também costuma fazer uma boa caridade, a gente costuma distribuir dinheiro para a nossa família, para crianças e para caridade. Bom, como é que a gente pode fazer caridade? A primeira coisa que eu diria é o seguinte: os sábios declararam a importância de você primeiro ajudar os seus parentes. Geralmente quando a gente pensa em caridade, a gente pensa só no pobre que está na rua, um mendigo, alguém que está numa instituição de caridade, e não necessariamente. Às vezes você ajudar um parente é uma caridade. Nesses casos, os sábios dizem que o mais interessante é você tentar ajudar para que eles mantenham o padrão de vida que eles sempre tiveram. Ou seja, se você tem um parente que por algum motivo caiu de padrão de vida, e você puder ajudar ele a manter o padrão de vida, isso é considerado uma caridade e muito, uma boa caridade. Bom, se você, graças a Deus, não tem nenhum parente precisando, se você não precisa ajudar nenhum parente, ou se você tem para ajudar os parentes, mas também sobra um pouco de dinheiro, você pode ajudar o que a lei judaica chama de pobre ocasional. O pobre que você encontra na rua, que bate nas portas pedindo alguma coisa. Para esse pobre, a Kabbalah recomenda uma medida bem interessante, que você ajude com o suficiente para a pessoa fazer 2 refeições. É um conceito um pouco subjetivo, a gente sabe, mas pelo menos já ajuda a gente a delimitar. Então, sei lá, vamos pensar em termos práticos. Aqui em São Paulo, da onde eu falo, eu acho que você consegue em alguns lugares comer prato feito, o pessoal chama de prato feito, por 15 reais, 16 reais. Então pensar talvez, vou dar 30 reais quando alguém me pedir, eu acho que dá o suficiente para 2 refeições. Talvez a gente pode pensar um pouco menos, não precisa pensar num prato feito, podemos pensar numa refeição mínima. O que seria uma refeição mínima? Alguns legisladores falam isso. Um salgado e uma bebida, um pão de queijo e uma coca, uma coxinha e uma coca. Então sei lá, quanto deve custar uma coxinha? 4 reais, 5 reais, uma coca mais 3, 4 reais. Eu dou 8 reais é uma refeição, eu dou 16 reais, 15 reais para arredondar, para 2 refeições. Então essa é uma medida interessante. Aliás, é legal a gente falar aqui, terceiro ponto, que para Kabbalah não importa o quanto você dá. Parece batido a gente falar isso hoje, mas é verdade. Importa a intenção. É melhor um pobre que não tem muito dinheiro e que dá um pouquinho do seu dinheiro, ele dá, sei lá, o que ele tem, um pouquinho, do que ele pode, do que um rico que dá muito sem o coração aberto. Isso não é muito valioso. E de outro modo também a Kabbalah fala uma coisa bem legal. É muito mais interessante você dar um pouco de dinheiro para vários pobres do que muito dinheiro para um pobre. É legal que a gente faça o efeito multiplicador, como eu gosto de chamar. Então se você tem 100 reais para doar, vamos dizer que você faça o valor de 10 reais para cada um, é melhor você dar 10 reais para 10 pobres do que ir para um pobre e entregar os 100 reais. A Kabbalah deixa isso bem claro. Bom, então, como eu falei, a gente podia falar muitas coisas sobre a caridade, eu quis aqui dar só algumas
algumas noçõezinhas de como a gente pode fazer, da importância da caridade, e isso, segundo o Zohar, nos liga diretamente à luz de Abraão, à luz de Hesed, e isso faz com que a gente consiga uma luz espiritual bastante elevada, que a gente vai discutir inclusive nos próximos vídeos. Um bom dia a todos.